sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula da Fotografia Esportiva, o canal aqui que a gente fala de fotografia, de esportes e une essas duas paixões num único lugar. O convidado de hoje é muito importante, muito exaltado aqui na cidade de Santa Maria, é ídolo do Internacional de Santa Maria, participou aí de 2 grandes acessos do time em 2007 e agora em 2025. Um dentro de campo e o outro na beirada do campo. Então seja muito bem-vindo, Chiquinho. Obrigado pelo convite, por ter aceito, por estar aqui presente, contar um pouquinho da tua história para nós. Boa tarde, Gabriel. Eu agradeço o convite, né? Participar desse momento especial aí na tua transição, né? Então, muito feliz em participar, falar um pouco dessa trajetória como atleta e agora como gestor, né? Uma temporada especial que nós vivemos nesse ano de 2025, poder compartilhar um pouco contigo. Isso aí é muito especial. A gente sabe a importância que é um clube do tamanho do Inter de Santa Maria e aí, consequentemente, tu se tornou um ídolo para a cidade, para o clube e nada mais justo, né, por tudo que tu fez dentro de campo e agora fora de campo. Mas o intuito que a gente também tem aqui, que é o principal deles, é mostrar quem é, né? No teu caso aqui, o Francisco, o Chiquinho, Francisco Rezende. Da onde é que tu é? Onde é que tu nasceu? Como é que tu veio parar em Santa Maria? Conta um pouquinho para nós aí. Contar um pouco da trajetória, então, Gabriel. Eu sou natural de Bagé, né? Hoje tenho 44 anos, né? Sou ex-atleta, né? Fui atleta durante 25 anos. Joguei em 25 clubes, mas tudo teve um início, né? O meu pai, né, o seu João Francisco Camargo, saudoso, né, tinha uma escolinha, né, dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, né, sem fins lucrativos, fundou uma equipe chamada Fabrício Pilar, e eu desde muito novo, né, três anos de idade, já comecei a vislumbrar, né, o futebol através da escolinha dele, a qual ele tinha uma paixão imensa, né, extraordinária, vamos dizer assim, o quanto ele entregava para aquela comunidade, o quanto ele entregava para aquela escolinha, e aquilo ali eu via o desenvolvimento dos jovens, e o sonho do meu pai é que um dia eu pudesse me tornar um atleta de futebol. E isso acabou acontecendo, claro, tudo dentro de um tempo, né? Meu pai me permitiu fazer avaliações só depois que eu acabei a escola, né? O ensino médio. Então, com 17 anos, né, eu tive a oportunidade de sair de casa e começar a desenvolver a minha carreira como atleta. Mas teve um princípio, né? Jogando nas escolinhas do meu pai até 16, 17 anos, quando eu saí pela primeira vez para fazer uma avaliação no Caxias, no primeiro ano de 99, e eu acabei sendo aprovado já. E nesse momento todo inicial, tu começou já com uma idade avançada, né? Tu começou a jogar depois que fez os... Avançada não, né? Mas, de fato, depois que terminou o ensino médio ali, já com 17, 18 anos. Em que momento nesse período que talvez tu ou teu pai ou alguém da família que diz, porra, tem talento, dá pra ser profissional, que tu conseguiu visualizar um pouquinho mais na frente, assim? Eu acho que o talento ele é muito perceptível, né? Eu acho que ele é nato de cada ser humano. Então, desde muito cedo, as pessoas já viam esse talento aguçado, principalmente em questão de nível técnico, né? De ter o controle, né, da bola, né, de ter o drible, de ter, né, o contato mais próximo com a bola, era um pouco mais avantajado do que os outros meninos. Então as pessoas, né, da minha família e aquelas que participaram do meu crescimento, né, seja na minha adolescência ali, né, na infância, na adolescência, depois também na fase adulta, né, sempre me incentivaram a buscar esse sonho, porque eu tinha um talento nato, mas só que esse talento ele precisava do trabalho, do esforço, da dedicação para que eu pudesse me tornar um atleta. Então foi isso que aconteceu, né? Muitas pessoas me incentivaram e o meu pai foi meu maior incentivador em vida, né? Que me fez lutar por esse sonho que um dia se tornou realidade. Na vida do atleta também, a gente sabe que tem essa mudança toda, também tem a parte da hora de sair de casa. Quando que foi a primeira vez que tu saiu de casa, assim, para que time que foi, como é que foi? Eu confesso para ti que foi um pouco difícil, né? Porque, né, foi logo após, né, o nascimento da minha filha. Eu fui pai muito cedo, né? Então, com 17 para 18 anos, né, eu fui fazer uma avaliação no Caxias, no ano de 99.
e acabei, né, sendo aprovado pelo Robson Centurião, que foi o meu primeiro treinador na categoria juniores, né? Ali quando eu estava para completar 18 anos, 17 para 18 anos. Então, tu tem que amadurecer muito cedo, né? Tu tem que saber discernir, né, o momento que eu estava vivendo, né, de viver um sonho ou de lutar, né, pela minha família em Bagé, tendo outro segmento, mas, né, a minha família me apoiou muito, né, para que eu pudesse, né, continuar esse desafio e esse sonho, mas não foi fácil, cara. No começo, né, a saudade de casa, a distância, tu titubeia um pouco, porque tu não está formado completamente, né? A tua mente ainda ela fica um pouco perturbada, ela fica um pouco insegura, indecisa do que vai acontecer futuramente, mas foi uma decisão que eu tive que tomar, né? E graças a Deus por 25 anos consegui, né, viver dentro dessa profissão como atleta. Esse seria um dos principais desafios que tu teve do começo, o sair de casa com tudo isso? Ah, certamente, né? Certamente, porque um menino com 17 para 18 anos, pai, né, tendo que ter uma responsabilidade perante a sociedade, perante uma família, né, com outros jovens também disputando o mesmo espaço, né, não tinha o luxo que se tem hoje, não tinha as condições que se tem hoje, né, tanto de locomoção como de uma era digital, onde tu tem acesso a todas as pessoas, né, com várias pessoas ao mesmo tempo. Antigamente, para te fazer uma ligação, tu tinha que ir num orelhão, ou tu tinha que ligar a cobrar para o teu pai, né? O suporte do clube não era ideal como nos dias atuais, a alimentação ela não era tão favorecida, ela era um pouco precária. Então tu tinha que tirar muito do teu bolso. No primeiro momento tu vai para um clube de base, tu não recebe, como que tu te sustenta? Será que vale a pena? Então são muitos desafios que tu enfrenta, mas que fui muito instruído, né, pelo meu pai, né, que sempre me deu uma boa educação, pela minha mãe, de saber respeitar os processos e graças a Deus as coisas, né, penderam por um lado muito positivo. Isso aí. Tu lembra no primeiro gol que tu fez, que seria um gol como profissional, o primeiro gol profissional, todo deve lembrar, né? Conta um pouquinho pra nós como é que foi o primeiro gol, que clube foi. Cara, se eu te disser, tu vai achar até engraçado, foi de falta, né? Foi no ano de 2009, 2000 e... Não, 99, perdão, 99, isso há 26 anos atrás. Foi Caxias e Passo Fundo, né, pela Copa Mais Fácil, né, onde eu tive a oportunidade na época de fazer um gol de falta. Cara, se eu não me engano, tá, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi no dia 22 de setembro de 99, no dia do aniversário da minha mãe. Olha aí. Então foi um gol muito especial, assim, foi o primeiro como profissional. Acho que o primeiro gol acho que é muito marcante, assim, principalmente da tua posição, né? Do meio pra frente, que costumam fazer muitos gols, mas eu acho que o primeiro acho que é o mais fácil, eu acho, de lembrar também, né? Sim, E sim, teve sim. outros, assim. Teria algum gol que tu, na tua carreira toda, que tu acha que é o, não digo o mais bonito, mas talvez o mais importante, o que tu tem mais carinho, assim, aquele gol que tu não esquece nunca? Ah, tem alguns gols que foram importantes na minha carreira, né? Claro que tem uns que foram plásticos, né? Como no gol contra o Juventude ali, infelizmente a gente não conseguiu o objetivo, né, daquela noite, que era passar para a final do Campeonato Gaúcho de 2008, né? Teve o gol contra o Veranópolis também, que foi um gol muito bonito, onde eu dei o chapéu no zagueiro e bati de voleio, mas um gol importante assim dentro da minha carreira, principalmente no Internacional de Santa Maria, foi um gol, né, contra o Bagé, né, que eu fiz um contra o Bagé não, contra o Sapucaense. Nós estávamos perdendo de 1-0 e o Alex sofreu uma falta na frente da área, e se nós perdêssemos aquele jogo, provavelmente nós não alcançaríamos o objetivo. Então foi uma falta aos 48 do segundo tempo, de uma distância bem longe, e eu acabei fazendo um gol de falta de empate ali no último lance do jogo, que nos possibilitou ainda ter vida na competição e, consequentemente, a gente alcançou o acesso. Legal. A gente sabe também, Chico, que no interior, né, voltando um pouquinho pro começo da carreira, principalmente, no interior a gente sabe a dificuldade financeira que é das equipes, né? A gente estava falando nos bastidores aqui, Sim. a tendência é melhorar com os anos, né, o clube na Série A, enfim, mas lá no começo
há muito tempo atrás, era ainda mais difícil. Os salários provavelmente eram muito menores, enfim. O que te dava o gás, assim, além da família, dessa questão, tu era um pai de família novo, então isso já é um gás quase que suficiente para correr atrás. Certamente. Mas o que mais que te dava a motivação? Era um sonho? Era a fé? O que tu tinha que tu carregava contigo, assim, que te dava essa motivação extra? A gente procura carregar várias possibilidades, assim, né? Várias coisas que a gente bota na balança que fazem sentido para tua motivação estar sempre em dia, né? Claro que nem sempre a gente tem a motivação necessária ou a ideal. Às vezes é disciplina, na maioria delas, né? Porque a motivação ela é algo muito pessoal de cada um. Alguns são motivados por algo externo, por algo que podem alcançar. Eu era um sonhador apaixonado por futebol. O futebol sempre teve no meu sangue. Então, treinar era o meu prazer, estar com os colegas de trabalho era o meu prazer, né? Poder jogar uma partida era o meu prazer. Antigamente, de fato, é uma verdade, a gente não jogava pelo dinheiro. A gente jogava por amor à camisa, por amor ao espetáculo, por amor ao esporte e, consequentemente, né, o salário era a consequência daquilo que tu produzia. Então, tu podendo, né, dar um sustento para tua casa, isso já era suficiente, independente se tu ia ter conforto ou não iria ter conforto. Se tivesse, né, um salário que tu pudesse pagar um aluguel, que tu pudesse fazer compras, dar uma roupa boa pro teu filho, dar uma condição boa, sem muito luxo, para nós já era o suficiente. Então a gente viveu dentro dessa rotina. Então a gente não vislumbrava muita coisa. O que vinha para nós abraçava com amor por apenas estar ali, dentro das quatro linhas. Isso foi mudando, né? Esse glamour que foi dando pro Foi futebol, mudando. né? Aí inflacionou tudo, salários, Inflacionou tudo. a era digital É, também. contribui. Antigamente, tipo, eu tenho gols que não foram filmados. Eu tenho mais 50 gols que não foram filmados. Entendeu? Em 2005 eu fui vice-artilheiro da competição, né? E eu não tenho esses Não tinha gols. transmissão, não Não tinha tinha nada. transmissão, não tinha nada, entendeu? Eu fiz 12 gols na temporada de 2005 pelo São Luís, 7 gols de falta, e eu não tenho esses gols para mostrar para as pessoas, né, hoje, entendeu? Então, eu costumo até mexer com o nosso presidente. Hoje nós vamos contratar um atacante ou um centroavante, ele não tem 5 gols no ano ou 6 gols no ano e pede uma Babilônia de dinheiro. Eu mostrei uma mensagem para ele de uma matéria que saiu minha em 2006, em meio ano eu fiz 17 gols. Então, para te ver como que, né, inflacionou o mercado também é pela era digital. Né? Tudo contribui, né? Tu Tudo contribui. virou um produto Produto. depois com o tempo, né? Vamos fazer uma pausinha rápida aqui, só para mim agradecer, né, os nossos apoiadores, Claro. o patrocínio master aqui da Album e da Foto, né? A Album é a empresa líder em tecnologia para fotógrafos aí de todas as áreas, né? Criar sites, CRM, álbum digital para vender suas fotos. A plataforma Foto também para os fotógrafos mais focados na área do esporte também estarem disponibilizando a venda de fotos avulsa para atletas e pessoas ligadas aos eventos esportivos. A Minha Foto em Jogo, o site aqui de Santa Maria que a gente vende fotos esportivas, tem algum evento esportivo aí, chama Minha Foto em Jogo, que a gente vai estar cobrindo também. Delivery Much, né, empresa que é daqui de Santa Maria, aplicativo aqui de Santa Maria, que também apoia o Inter de Santa Maria, apoia outras tantas equipes e está sempre parceiro do esporte. A gente agradece também ao Delivery Much e ao nosso novo parceiro Santa Maria 24 Horas, um portal de notícias aqui de Santa Maria que vai estar divulgando aí os nossos podcasts e apoiando aí a difusão do nosso conteúdo relacionado à fotografia e ao esporte, principalmente aqui da nossa região. A gente vai ir abrangindo aos poucos a nível Brasil e no futuro a gente deixa com Deus, mas que seja a nível mundo. A gente vai ter Copa do Mundo ano que vem, então a gente vai falar de outras coisas também, mas por enquanto é isso. Chico, tu tens noção de qual foi a maior parte dos gols teus? Foi de faltas, foi de pênaltis, foi de fora da área? A maioria foi de canhota, né? Isso eu sei. Não, com certeza, né? Cara, eu não confesso pra ti que não tenho uma noção, mas provavelmente tenha sido de falta, né? Provavelmente, com certeza, eu tenho, né, mais de 30 gols de falta na carreira, isso é certamente, né? Então, né, claro que nem eu falei, eu não tenho. Se a gente entrar a fundo e pesquisar as súmulas dos jogos, certamente vai ter ali
os gols, né? Claro que eu não tenho todas as imagens, porque eu comecei muito cedo, mas certamente foi de falta. De falta, isso era muito marcante. Eu acompanho aqui o Inter de Santa Maria há 12 anos, indo para 13 anos agora, e todo tempo que tu jogou aqui, sempre que tinha uma falta perto da área, a gente já almejava um gol ou uma assistência de gol ali, né? Exato. Porque sempre foi muito preciso. Como é que tu vê hoje em dia no futebol atual a falta quase não faz mais gol de falta, né? O que tu acha que aconteceu aí? É o batedor, é o goleiro, é a barreira? O que melhorou, o que piorou nesse meio tempo aí? Ah, eu tenho uma tese, tá? Muito particular. Eu acho que ela depende muito claro, do teu talento, do teu dom, da tua mecânica de movimento, né? Para te ser muito assertivo e, naturalmente, treino, né? Como as demandas de treino são muito intensas hoje, né? A carga de treino ela é bem violenta, né? A intensidade do jogo ela mudou, a intensidade do treinamento nos dias atuais elas mudaram, então consequentemente falta tempo para treino específico de falta. Então os jogadores normalmente estão bem cansados e aí para te evitar correr um risco de lesão, tu diminui a carga de treinamento de falta. Antigamente não, antigamente era tu acabava o treino, tu ia bater 50 falta e tava tudo bem, né? Então, naturalmente no jogo tu era mais assertivo. Nos dias atuais nem tanto. Claro que hoje tem várias situações que a gente pode apontar, né, como a maior dificuldade. A barreira está mais alta, a barreira caminha mais, o espaço ficou mais reduzido, os árbitros, né, cobram mais, o goleiro é mais ágil, o goleiro é mais rápido, o goleiro tem mais potência, tudo isso acaba diminuindo, né, os acertos dos batedores, mas com certeza, né, se o atleta treinar, ele vai ser mais preciso. É bonito um gol de falta, né? Eu acho. Outra coisa que acontece também, Gabriel, na maioria dos clubes que eu joguei, eu sempre era o batedor oficial. Então, normalmente, às vezes eu não acertava na primeira. Mas aí eu tinha mais duas chances, três chances, e aí eu acertava. Hoje em dia, se um batedor ele não acerta a primeira, outro já quer bater. E aí o segundo erra e já vem um terceiro. Então, Vai dar um ego no meio. o nível de acerto vai diminuir. Entendeu? Outra coisa que mudou bastante. Antigamente tinha muita falta próxima à área. Hoje, porque os times eram mais espaçados, jogavam de uma forma diferente. Hoje tu monta as linhas baixas ali, é difícil a bola entrar por dentro. Então, poucas faltas ali, se tu pegar, foi uma estatística, É tudo lateral, as faltas agora, né? são faltas lateralizadas, não tem mais tantas faltas frontais. Então, isso também diminui, né, o número de gols. Então, são várias situações. Eu acho um dos gols de falta um dos gols mais bonitos assim, que eu Também vejo acho. no Também esporte. acho. E cada vez mais difícil. Então, a gente sempre vê, às vezes, o Messi ainda, o Cristiano Ronaldo, que Sim. são atletas quase que de outro planeta, assim. O Arrascaeta fez um esses dias, né? A Arrascaeta, o Neymar esses dias tentou uma falta com paradinha Legal, que tu ia ser. viu? Que foi fazer o diferente, né, cara? Acho Ia que revolucionar. Ele ia inventar mais uma. tipo o Mais uma Ronaldinho quando fez aquela falta por por baixo da baixo da barreira, barreira. que vai ficar mais 100 anos agora alguém deitando atrás da barreira, né? Por conta daquele gol por baixo. Exatamente. Então, foi fazer o diferente. Simples assim. Mas é difícil mesmo. Tu lembra como é que foi agora o teu primeiro contato com Santa Maria, assim, com o Inter de Santa Maria? Que clube que tu tava? Tu tava sem clube? Como é que tu veio parar aqui em Santa Maria? Quando eu vim jogar contra o Inter de Santa Maria no ano de 2005, eu estava no São Luís de Juí. Então nós viemos disputar o quadrangular final aqui, daquele acesso, 2005. E nós jogamos aqui contra o Inter de Santa Maria, São Luís e Inter de Santa Maria. 2-0 para o São Luís. Eu acabei fazendo um gol de falta no Goico. E a partir daquele jogo, no outro ano, o pessoal demonstrou interesse para que eu viesse para cá em 2006. Eu acabei não vindo, fui para o Brasil de Pelotas, né? Aí depois acabei perdendo meu pai e fui para o Bagé, para ficar próximo da minha mãe. E aí em 2007 eu joguei o Gauchão pelo São Luís e quando estava findando ali o Campeonato Gaúcho, o pessoal do Inter entrou em contato comigo. Na época, né, o saudoso... Marineu? Não, era o Marineu Ziani. Marinel Ziani era o presidente, o Carlos Rempel também, né? O saudoso Carlos Rempel, que era o diretor de futebol. O Vilmar Tâmara,
que era também que fazia parte da diretoria, e o Adelar Tâmbara, que era o irmão do Vilmar Tâmbara. O Adelar acabou indo a Santa Maria, junto com o Rempel, né, me fazer, né, a proposta para que eu viesse após o Gauchão disputar o octogonal final da divisão de acesso. Eu acabei aceitando, vir para cá e graças a Deus a gente conseguiu o acesso. Porém, esses dias eu compartilhei algo num outro programa, né, que até então muita gente não sabia. Naquele ano de 2007, quando eu estava no São Luís de Ijuí, eu recebi uma proposta para após o Gauchão, quando abrisse a janela de transferência para o exterior, tinha uns portugueses assistindo um jogo meu em Ijuí. E eu acabei, né, chamando a atenção deles num jogo que eles foram olhar, porque eu fiz 2 gols no jogo e dei uma assistência. Nós ganhamos nós empatamos 3-3 com São José de Cachoeira. E a partir dali houve um interesse. E aí na época eu assinei com o empresário me trouxe aqui para o Inter. E eu joguei algumas partidas pelo Inter e abriu a janela de transferência. Então eu cheguei no presidente Marineu e falei, chegou a hora de eu ter que ir. E aí eu ia ir para o Grêmio Imense, e o Grêmio Imense ia me emprestar para o Belenense, de Portugal. E o presidente chegou e falou para mim, Chiquinho, ó, eu espero que dê tudo certo para ti, porém a gente não sabe como é que é o futebol. Caso não dê certo, tu pode retornar. E eu falei, não, mas não tem como eu retornar. Eu vou assinar a rescisão e não vai ter volta. E a minha ideia é eu crescer. E fui. Passou uma semana, 10 dias e nada da minha transferência chegar e eu assinar o contrato. Deu 15 dias, eu liguei pro Rempel. Ó, eu não quero ficar mais aqui porque eu acho que os caras estão me enrolando. Eu quero voltar. É possível? Ainda dá tempo. E o Rempel, não sei, vou ver com o Marineu. Nisso o Marineu falou que não enviou meu contrato de rescisão para a federação. Deixou dentro da gaveta, na sala dele. E aí as coisas deram tudo certo. Eu acabei voltando. Joguei a reta final ainda e acabei, né, me tornando peça importante daquele acesso. Legal, né? Assim, o caminho que o universo fez aí era para ti ser ídolo mesmo. Dessas oportunidades que tu teve de exterior, de sair para grandes clubes, essa foi a maior? Mais perto assim que chegou? Não, eu tive uma outra, daqui a pouco eu nunca compartilhei isso com ninguém, talvez até mesmo para não... Era uma coisa que eu me defendia muito e defendia o clube, mas como o momento é leve, né? Os dias atuais são abençoados, o Inter está numa crescente e eu tenho certeza que, talvez fazendo esse comentário, nada pode apagar a minha história, mas uma coisa que aconteceu e que muita gente de repente não saiba, é que no ano de 2008, quando eu estava aqui no Inter Santa Maria, quando eu renovei de 2007 para 2008, eu renovei por 1 ano de contrato. E após o Gauchão, o pessoal do América de Natal, que na época estava disputando o Campeonato Brasileiro, esteve aqui. O diretor do América esteve aqui no estádio e queria minha contratação. Na época era 4, 5, 6 vezes mais do que eu ganhava no Inter. Então era um dinheiro que poderia mudar a minha vida. E o Inter não me liberou. Eu tinha contrato e o Inter pediu, na época, R$1 milhão pelo meu empréstimo. Só que o América não queria pagar esse valor. Eles queriam que eu fosse emprestado de graça. O Inter estava no direito dele, porque tinha posse dos meus direitos econômicos, né, porque eu tinha contrato com o clube. Ele preferiu me prender do que me liberar de graça. Entendeu? Mas era um direito que eles tinham, era uma oportunidade que eu tinha também dentro da minha carreira. Infelizmente não aconteceu, porque eles não me liberaram, mas vida que seguiu, vida que continuou. Eu permaneci atleta do Inter para a Série C e depois acabei saindo e voltei apenas em 2015. Pelo Inter, o campeonato mais expressão que tu jogou foi a Série C? Foi a Série C, pelo Inter foi 2008, né? Que a gente disputou ali contra o Toledo, Marcílio Dias e não me recordo qual outro agora. Como é que era aquele time do acesso 2007, 2008, essa transição aí? Como é que era o vestiário, a harmonia? A gente sabe que tem muitos fatores para um time conseguir acesso. Não adianta, a gente lembra do time do Luxemburgo, do Real Madrid lá, que não deu liga, né? Mas Sim. foi vários técnicos naquele ano ali e também não conseguiram ganhar muita coisa. Então,
pode ter as peças fundamentais, mas para fazer funcionar tem que ter várias coisas extra-campo. Como é que era o vestiário, a parceria dos atletas? Cara, eu tenho bem viva essa memória na minha mente, assim, na minha cabeça, né? Que quando eu cheguei em Santa Maria, eu vi um ambiente muito autêntico, né? As coisas que aconteciam, eram muito verdades. Era um ambiente familiar muito grande, a maioria dos atletas com as suas famílias aqui. Então isso acabou criando um vínculo não só dentro do campo, como fora de campo. Antigamente tinha mais essa proximidade entre os atletas e suas famílias, entre todos, né? Porque não tinha tanto celular, né? Então cada um vivia, né, as suas dificuldades, cada um via a dificuldade do outro, tentava auxiliar. Era um momento de comunhão plena ali entre as famílias e isso me chamou muita atenção, né, para que o objetivo final fosse alcançado. Então, teve um momento, até tem matérias nos jornais, que o presidente, na época o Marineu Ziani, chegou no vestiário e literalmente ele jogou a toalha. Ele falou: eu não acredito mais que a gente vai alcançar o objetivo, tô fora. E jogou a toalha, literalmente. Então saiu uma matéria até no jornal e nós naquele momento nos abraçamos e falamos: nós estamos por nós e pelas nossas famílias. Ninguém mais acredita em nós. Então aquela unidade, ela não era da boca para fora. Então todo o conceito que era revelado dentro do vestiário, ele era transferido também para dentro do campo. E isso foi, né, o ponto principal para que o objetivo fosse alcançado. E 2008, né, 2008 foi mais a capacidade e a qualidade técnica dos jogadores, né? Porque a grande maioria não ficou para aquela temporada. Né? Eu me lembro que o treinador, né, o Paulo Porto, quando chegou, ele queria somente o Ale Menezes. Né? Era o único jogador do acesso que ele queria. O Alex, o Rangel, que eram da cidade, e eu, né, porque tinha trabalhado com ele no Brasil e não tinha ficado na época quando ele assumiu, eu fui emprestado para o Cerâmica. Quem me bancou foi o presidente, o Rempel. Não, Chiquinho é nosso atleta, ele vai ficar no elenco. E aí, quando o Paulo Porto chegou ali no elenco, nós tivemos uma conversa muito saudável, né? Apagamos, esquecemos as coisas que tinham acontecido lá no Brasil e de fato vivemos um novo tempo aqui no Inter. Tanto é que depois, quando ele foi para o Brasil em 2009, ele acabou me levando. Então, o futebol te proporciona isso. Então, aquele 3 zagueiros que ele implementou naquele ano foi um sucesso e a gente acabou fazendo a maior campanha da história do clube no Campeonato Gaúcho. Isso é extremamente importante, né? Ter essas histórias vivas pra gente, principalmente agora que tu tá na parte de gestor, também saber como lidar, né? É Que difícil. é um meio que é bem difícil. Eu acho que qualquer meio que tem muitas pessoas envolvidas, saber o tato com cada uma recebe a cobrança de um jeito, cada Esse é o uma desafio. é um desafio gigante. Ah, das comparações do acesso de 2007 com o acesso de 25 agora, tudo dos dois lados. O que tu acha que tem assim que foi semelhante, que tu teve um déjà vu assim, que tu reviveu a emoção um pouquinho dos dois lados aí? Grupo. Os grupos eram muito similares. Questão comportamental e questão liderança. Eu acho que é muito parecido. Nós não tivemos um problema em 2007 extracampo. Esse ano também não. Jogadores maduros suficientes para a competição 2007 também. A maioria, a maioria dos atletas com família, com esposa, com os filhos que conviviam dentro do estádio 2007 também. Então, foram muitos fatores muitas comparações positivas que eu lembro da época como jogador que eu vivi. Claro que o que distou um pouco é o investimento que teve. Em 2007 os jogadores tinham que remar para poder receber em dia, com muita dificuldade, não eram atletas tão valorizados, né? Atletas que vinham de outras agremiações
né, não como protagonistas. Esse ano nós tínhamos jogadores já tarimbados na competição, acostumados a ganhar, acostumados a receber bem, entendeu? Então a cobrança ela era mais excessiva, então eles tinham que entregar mais. Mas ao mesmo tempo que eles tinham que entregar mais, a responsabilidade deles também aumentava perante a torcida, perante a sociedade, porque eles, entre aspas, não alcançaram o objetivo em 2024, a grande maioria, então eles se cobravam internamente para que o resultado em 2025 acontecesse. E o tempo, o período, o espaço entre a divisão de acesso, né, de 2007 eram 7 anos na primeira divisão. Era um tipo de carga. Esse ano, em 2025, eram 14 anos, o dobro, então era uma sobrecarga ainda maior. Então, a gente sabe que a visibilidade dos dias atuais são muito maiores, né? O atleta está muito mais exposto, né? Então, ele tem que se policiar mais, né? Ele tem que se resguardar mais fora de campo, mas são comparações, né, positivas que a gente teve em 2007, que são muito semelhantes em 2000, foram muito semelhantes em 2025. Esse ambiente que tu falou de família era muito notório, assim, na arquibancada. Ah, tá Pós-jogo, louco. as famílias, as esposas, Sim, as crianças já estavam ali esperando. Antes do jogo entravam com as crianças. Isso eu acho que realmente faz muito sentido, porque o atleta precisa de uma motivação extra. Às vezes tu tá no meio do jogo perdido, olha pra arquibancada, já é tua família, te dá um gás, alguma cara, eu coisa. costumo dizer, Gabriel, eu sei que eu fui atleta por 25 anos, então eu costumo dizer para os atletas, eu sei todas as sensações que um atleta tem. Quando ele perde, quando ele ganha, quando ele está frustrado, quando ele está triste, quando ele está chateado com o treinador, quando ele está feliz. Qual a reação quando ele ganha, quando ele perde, quando ele empata, quando ele joga bem, quando ele joga mais ou menos, quando ele joga mal, quando ele erra 2, 3 passes que normalmente ele não erra. Então eu sei todas as sensações que um atleta passa dentro do campo e fora dele. O que é o desafio maior para um atleta? Que a gente tenta, como gestão, melhorar e fazer com que eles melhorem. O atleta ele só é completo dentro do campo, ele só consegue entregar 100% se fora dele ele for completo 100%. Então ele tem que estar bem resolvido fora do campo. Se ele não tiver bem resolvido fora do campo, alguma coisa vai atrapalhar a performance dele. Então é por isso que a gente cuida muito do atleta, cuida muito do ser humano, porque antes dele ser atleta dentro do campo, ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é tio, ele é irmão. Então, se ele estiver bem diante da sociedade e diante dos seus, com certeza a performance dele vai ser muito melhor. É isso, acho que em todas as funções, né, a gente não consegue separar aquele negócio, o problema de casa não vai pro trabalho, o trabalho não vai pra casa, ele vai junto, não tem como A pros gente, dois, a gente tenta maquiar isso aí, mas vai, não adianta. mas ele Ser te humano, acompanha. é ser humano, é ser Exatamente, humano, simples é assim. ser humano, exatamente, Gabriel. É isso aí. Chico, como é que foi a transição, assim, da agora do atleta? Como é que tu te preparou para aposentar? Como é que foi a decisão? Tu foi 2, 3 anos pensando, não vou mais um ano, a família ajudou, como é que foi isso? Na verdade, eu queria ter parado em 2022, né? Eu sempre desejei parar ali com 40, 41 anos, né? Que era onde eu ainda me sentia com bastante capacidade, né? Porque nunca tive lesões graves, nunca tive nenhuma cirurgia, sempre fui um atleta que mantive meu peso, sempre tive percentual baixo, percentual de gordura, né? Nunca tive problema com peso. E aí no ano de 2022 eu queria encerrar. Fiz o pedido para o presidente na época, o Jauri, né? Junto com o treinador Leucir, né? Eles entenderam que desportivamente eu não faria parte do elenco por inúmeras questões que não vêm ao caso, era uma decisão e opinião deles, eu respeitei, né? Acabei saindo, porque o meu desejo, né, como atleta profissional, é que o meu último contrato, a minha última assinatura de carteira, né, como atleta profissional fosse pelo Inter de Santa Maria, pela história que eu construí dentro do clube. Então era um desejo particular meu, que eles não me atenderam naquele momento. Em 2023, quando o Pedro de La Páscoa assumiu, né, quando ele soube que eu estava na cidade após o término da competição ali pelo Guarani de Venâncio, da Copinha, em 2022, o Pedro me fez um convite, se eu queria, né, disputar a divisão de acesso e encerrar minha carreira pelo Inter. Eu fiquei sem palavras, né, cara? Agradeci imensamente ele e falei para ele, Pedro,
independente se o treinador ele quer contar comigo ou não dentro das 4 linhas, eu só quero viver meus últimos momentos como atleta dentro do Presidente Vargas, viver vestiário. Então, durante aquele período de 2023, eu me preparei psicologicamente. Então, quando eu encerrei, para mim foi bem tranquilo de fato. Né? Eu confesso para ti que eu achei que eu iria sofrer mais. Eu só não sofri mais, eu acho, hoje, Gabriel, porque eu já dei seguimento na área de gerente de futebol. Então, isso facilitou a transição. É porque eu acho que acredito que todo mundo às vezes vai muito tempo fazendo uma coisa quando tu vai parar, Assusta. se for de soco assim, né? Eu acho Assusta. que é pior. Mas quando é bem resolvido, eu É. acho que é mais tranquilo. A gente falou isso com o Gilvan também. O Gilvan que é atleta olímpico, mas ele é jornalista e psicólogo, então ele também entende muito essa parte da psicologia, né? A gente tava falando disso, quando acontece, ele parou jovem também, né? Ele foi para Rio 2016, podia ter ido pelo menos mais 2 Olimpíadas. Ele Sim, resolveu parar para vivenciar a vida da filha dele que nasceu, enfim. perfeito. Ele tomou uma decisão muito bem resolvida, e assim como a tua também. Os últimos jogos ali, o último ano, tu era um dos caras que tava voltando na zaga, dando carrinho para tirar bola. Então, fisicamente, não tava ainda. Eu joguei praticamente todas as partidas do meu último ano. Eu fui contratado para fazer parte do elenco. E eu acabei jogando toda a divisão de acesso. Entendeu? E aí. Isso chamava muita atenção, porque todo mundo falava, às vezes, o que querem com esse Chiquinho, tá mais um ano aí. Cara, o futebol de um camisa 10 meio campo, que já é raro, o cara não precisa jogar em alto performance no jogo, ele tem que jogar algum, pifar o cara, bater uma falta, um escanteio bem cobrado. Só que não foi isso, tu tava ali, era 45 do segundo tempo, tava dando carrinho lá na zaga, ajudando os caras. Tu tinha que adaptar, o momento não era tão bom, né? O momento não era tão bom, a gente não fez uma boa divisão de acesso, até que ela não classificou por inúmeras situações, e depois vem a Copinha, que a gente acabou saindo fora pro Novo Hamburgo, né? Que foi o meu último jogo ali, que a gente venceu o Novo Hamburgo 2-0. Né? Acabei dando uma assistência ali pro Michel, né? Foi teu Meu último, último jogo, foi meu último uma último jogo. jogo, uma última Uma assistência. assistência pro Michel, né? Ali. Então, aquele ano não. Mas foi uma reconstrução do clube, né? Após quando o Pedro de la Páscoa assumiu, né, a presidência do clube. Ali o clube começou a mudar, né? A gente teve vários quase no meio do caminho ali, lá em Pelotas, lá em Juí, Sim, teve 17, 18 com a manutenção do Munhoz, tava do de Munhoz. treinador. 2 17, temporadas muito 18. boas, assim, acho que foi as melhores que eu vi, tirando desse ano, assim, que acabou tendo acesso. Só que com investimento baixíssimo. Opa, desculpa. Só que um investimento baixíssimo, 17, 18, tendo jogadores de 20, 21 e 22 anos. Só quem tinha idade acima de 30 anos era eu. O resto era tudo menos de 25 anos. Mas um trabalho consistente do Munhoz, de muito entendimento de jogo e com muita performance. 2017, 2018 teve sequência de trabalho. Agora, novamente, com a mesma gestão, com a mesma visão, a manutenção de atletas, né, de 2024 para 2025 ficou 10, mais o Marcão, que já tinha estado em 2023. Então foram 11 atletas que já conheciam o clube. Então isso é fundamental para o atleta, ele precisa criar vínculo com a instituição, porque senão ele trata a instituição de qualquer forma. Ele vem só pelo dinheiro e por jogar bem. Porque o atleta, apesar de ser um esporte coletivo, futebol, o atleta, infelizmente, ele pensa de uma forma muito individual. Isso é fato. Só que no momento que tu consegue transmitir a ideia da gestão, a ideia da instituição, e o atleta compra aquilo ali, ele começa a ser pertencente àquele projeto. E é isso que nós tentamos incutir nesses que permaneceram. E esses que vão chegar, da mesma forma, nós vamos partir desse princípio. A gente vê agora a reformulação do elenco novo, já com muitas caras conhecidas de São, 2 anos, pelo menos, aí já, né? Agora de 2025 para 2026 são 15 atletas que renovaram. Só que tem uns que estão desde mais tempo, né? O Copete, Tairone, o próprio Santana, que já está desde 2023, hoje é o atleta mais longevo da instituição hoje, né? Do profissional, que é o Santana, né? E com essas competições que acaba a maioria dos anos jogando só a divisão de acesso e não joga a copinha, eles ainda saem e voltam depois, é mais difícil de manter ainda, né? Muito difícil, para o clube é muito difícil, entendeu? É porque o clube tá pensando diferente, tá com uma visão consistente, tá com um planejamento consistente, e isso faz com que o atleta acredite no nosso trabalho. E por isso eles estão aqui, porque, né, já são 3 anos
né, que eu retornei para o clube e eu nunca recebi dia 11. Entendeu? Nunca atrasou o salário no Inter desde que eu retornei para o clube, desde início de 2023 que eu tô aqui com essa gestão. Eu nunca recebi dia 11. Então, o atleta ele se sente estabilizado aqui, porque ele sabe que não vai atrasar o salário, ele sabe que as condições de trabalho são boas, que a alimentação é a melhor do estado, ele sabe, né, que hoje nós temos o centro esportivo integrado que poucos clubes têm do interior, então o atleta ele se sente valorizado aqui. E cada vez vai melhorando a estrutura física do estádio. A gente viu nos últimos anos teve poucas mudanças, mas mudanças sutis que melhoram muito. Uma pintura no estádio, a troca de uma cadeira lá no pavilhão, internamente mudou algumas coisas. Ele teve, acho que na gestão do Jauri, que a gente fez cobertura pelo jornal, tinha bastante a parte dentro do estádio, mudou muita coisa, assim, deu uma ajeitada. Agora tem uma sala de reunião para vocês, Sim, ali onde tem um era do lado da auditório, secretaria, tem um auditório. auditório. Então tudo isso vai. O próprio vestiário, né? Não tinha cara de vestiário, era tipo um banco desses. Não, Agora tem lá o entendeu? cantinho de cada Sim, jogador. mas é que tu tem que estar pelo menos nas mínimas condições, tu tem que apresentar para o atleta. Senão como é que tu vai trazer o atleta para cá? Mano, não vou lá naquela várzea, naquela bagunça. Os caras tratam a gente de qualquer forma, tratam o cara como um produto. E não, a gente sabe que o atleta ele é um produto, mas antes de ele ser um produto, ele é uma pessoa. Né? Então tu tem que tratar na raiz. Se ele tá com alguma dificuldade, tu tem que ajudar ele, tem que auxiliar ele, porque daí ele vai te dar retorno. Entendeu? Caso contrário, ele não vai te dar retorno. Ah, quando tu parou de jogar e vestiu a camisa de dirigente, ah, teve algum frio na barriga, algum medo assim, de tipo, não estou preparado para isso ainda, é muito cedo? O que que passou na tua cabeça quando tu aceitou o convite? Não, não de não estar preparado, porque eu costumo dizer que eu já fazia esse papel de facilitador quando eu jogava. Eu sempre fui um atleta que procurou aproximar a direção do vestiário. Então eu sempre fazia, como atleta, eu já fazia essa transição. Eu já fazia esse meio campo, né? Então era eu que negociava com a diretoria, era eu que levava os problemas para a diretoria, era eu que tentava solucionar os problemas do vestiário junto com a comissão técnica, né? Até mesmo porque na maioria dos clubes que eu joguei eu fui capitão, né? Então eu tinha essa proximidade com comissão, direção e jogadores, eu era uma voz ativa dentro do vestiário, então eu procurava sempre tornar o trabalho fácil de todos. E quando eu recebi esse cargo, que eu utilizo ele só como uma nomenclatura, porque eu sou a mesma pessoa, é claro que uma demanda muito maior, mas as minhas ações é para tornar o ambiente mais fácil para todos. Então, eu sempre me senti muito preparado. É claro que esse frio na barriga ele existe porque é uma competição, tu tem que dar resultado, tu vai ser cobrado por isso, entendeu? Então, viver esses momentos agora do lado de campo, onde tu não consegue resolver lá dentro do campo, então, o máximo que tu puder aportar aqui, porque eu costumo dizer que eu não... toda a responsabilidade, claro que a responsabilidade é de todos, mas toda a responsabilidade que eu puder passar para os jogadores, eu preciso passar, porque eles que vão resolver para mim dentro do campo. Então, todo o aporte que eu puder dar junto com o presidente, junto com o diretor-geral, que é o Marquinhos, e eu puder dar para os jogadores e para a comissão, porque eles que vão resolver os nossos problemas lá dentro do campo. Entendeu? Eu não posso deixar faltar uma água, eu não posso deixar que o salário atrase, eu não posso prometer uma coisa e não cumprir. Isso acaba afetando tudo, Eu acho que né? tu, por ser o ídolo, né, da torcida, também é muito respeitado, acredito, dentro do vestiário por Sim, todo o teu histórico sim, e quem acho que não respeitar isso, acho que já tá errado só de vir, porque tem essa hierarquia, né? O cara sim, sim, construiu sim, história vencedora dentro e fora de campo agora também, sim. então precisa disso. Tu acaba tendo respaldo, né, Gabriel? Porque o resultado ele te acompanha. Não, Não é só a resultado. tua fala, É, né? O resultado te resultado, acompanha, né? resultado Entendeu? ele Então, afirma tudo, né, cara? exatamente. Então, tu tem propriedade para falar com os atletas e com a comissão técnica, né? Claro, É, para sempre. chegar na direção também, falar, ó, o pessoal não tá gostando disso. Sim, Eles têm que te ouvir, porque tu viveu lá dentro, sim. eles sabem que É por se isso que eles não resolver aquilo agora, vira uma bola de neve ali na frente. Então a gente vai agradecer mais uma vez, agradecer aqui nossos apoiadores e patrocinadores, que a gente vai encaminhando para o final. Album e a foto, nosso patrocinador master está na tela também.
Álbum e Foto são plataformas aí, líderes do mercado para fotógrafos criar sites, criar links aí para enviar as fotos para os seus clientes, criar álbuns digitais para vender também ou fotos aí na área do casamento, newborn, enfim. A foto é mais direcionada a eventos, venda avulsa, mas também a melhor plataforma que tem no mercado para vocês aí, não tem plano de assinaturas, não paga por upload, não paga por nada. Você que é fotógrafo, acesse a foto e faça seu cadastro, experimente aí na sua cidade. Minha Foto em Jogo, empresa aqui de Santa Maria, focada em fotografia de esportes. Então, tem um evento aí que vai acontecer, um jogo, chama a gente ali no Instagram, Minha Foto em Jogo. E se você é atleta, já tem alguma foto sua lá, minhafotoemjogo.com.br. Delivery Much também deixou um presente pro Chiquinho aqui no final, tá encaminhando aqui. Muito obrigado, Delivery Much, empresa, um aplicativo que é aqui de Santa Maria, vai pedir comida. Então o Chiquinho provavelmente vai pedir comida nos próximos dias, tem um cupom especial pro Chiquinho ali, pra família. Descobri hoje que a comida mais pedida em Santa Maria não é o X, é a pizza. Porque a pizza ela acaba englobando, né? Vamos pedir uma pizza para a família? Sim. A pizza acaba sendo custo-benefício, né? Maior, sim, serve todo mundo, um preço mais baixo, enfim. E é bom, né? É, também é bom. Mas Santa Maria é a capital do X aí, e eu digo que é a capital do mundo do X, né? Porque não vai ter um evento agora. Festival do X aí. Né? Já vai ter saído o episódio, mas Festival do X em Santa Maria, quem não conhece, vem aí no próximo ano, né? Vamos movimentar Santa Maria. O Festival do X é um movimento importante para valorizar a nossa cidade, gerar pertencimento, que a gente fala do esporte, precisa ter isso com a cidade também. Precisa. Acho que Santa Maria é uma cidade que vem muita gente de fora. Eu sou de fora, sou da Mata, né? Tu é de sou fora. De Bagé, todo mundo de longe aí. E eu acabei vindo para cá também por questões da família, veio vindo, enfim, mas sou um santamariense de coração. E eu acho que falta esse pertencimento das pessoas de jogar lixo na rua, a gente bota uma estrutura, um pórtico bonito, um negócio que o pessoal vai picha, enfim. Acho que falta essa sensação de pertencimento e um festival do X, um clube na Série A, várias coisas trazem isso. E é importante a gente também apoiar as empresas que são daqui, assim como o Delivery Much apoia praticamente todas as modalidades que eu conheço da esporte, tem lá a logo da Delivery Much apoiando. E também agradecer o apoio agora do Santa Maria 24 Horas, portal de notícias aí de Santa Maria. Também agradecer aqui ao nosso estúdio de podcast, o Zion Podcast, o Diego que está na técnica aqui, vai fazer um podcast, vai gravar algum material, vem aqui, fala com o Diego, vai ter também. E o Anderson Fotos está aqui fazendo as fotos pra gente, as fotos bonitas que vocês vão ver também no nosso site, em breve vai ter um site do podcast lá para eternizar ali, com galerias bonitinho e tal, os nossos programas, e lá no YouTube e no Spotify estão os programas também. Chico, agora vamos para uma pergunta, acho que meio que sentimental, assim, mas o que representa o Inter de Santa Maria na tua vida agora, né? Depois de tudo isso. Cara, o Inter representa um sentimento de amor. Porque, cara, falar do Inter de Santa Maria é chover no molhado, né? Porque é um clube que faz e continuará fazendo parte da minha vida. Porque aqui eu vivi grandes momentos, grandes alegrias, tristezas, frustrações, como na vida, né? Então o Inter já faz parte da minha vida. É um selo que eu carrego, né, no meu coração, aonde eu vou, todos os dias da minha vida. Então é inevitável que se torne, né, a instituição mais representativa da minha história. A gente sabe que o falar Chiquinho, né? Até essa semana estava comentando com algumas pessoas, perguntando quando é que é o próximo episódio do podcast. Eu disse, o próximo a gente vai gravar essa semana com o Chiquinho. Não precisa nem falar quem é o Chiquinho, né? Todo mundo sabe, o Chiquinho é o Chiquinho do Inter de Santa Maria, né? Criou esse vínculo, é uma marca e é muito mérito teu por tudo que tu fez. E como um apaixonado por esporte, que estou há 12 anos aqui, eu sempre brincava ali com o Loreto, com o pessoal, eu disse, eu não vou embora de Santa Maria antes de ver o Inter na Série A. Daí ele terminou a temporada esse ano e ele disse, agora tu vai embora. Eu disse, não, agora eu fico para fazer as fotos da Série A. Eu lembro que tu falava isso, cara. Porque teve algumas vontades de ir embora e tal, porque a gente vai, a carreira também, assim como tu, tem oportunidades fora e tal, mas eu gosto muito daqui, minha esposa é da região, meu pai e minha mãe estão aqui, então a gente vai se apegando e ficando. E
E o teu nome é muito ligado a isso. Então, aqui, como também do lado um pouco torcedor, que eu torço para todas as entidades da cidade, que eu gosto muito de ver o Rio Grandense muito bem, o Inter muito bem, o Soldiers muito bem, o Certo. Universitário Rugby muito bem, o pessoal do handball, do vôlei, todo mundo. Acho que quando todo mundo estiver bem, a cidade está melhor. Tá melhor para mim, obviamente, também trabalho no meio, Certamente. mas eu acho que é melhor para toda a cidade, movimenta tudo, a gente vai tirando todas as coisas ruins. O esporte, eu acho que não tem um lado ruim do esporte. O lado ruim é não ter tantas Não ter condições tanta. do esporte, porque tira a criança das coisas erradas, muita gente às vezes daqui a pouco está na depressão, começa a fazer uma corrida na rua, que está muito em voga agora, as corridas, e salva muita gente de depressão, enfim, eu acho que tem tudo isso, mas muito obrigado por tudo que tu fez pelo esporte, pelo Inter de Santa Maria, pelo futebol, e vai seguir fazendo, isso é Se importante, Deus vai seguir quiser. aí o próximo ano um legado mais importante, um desafio ainda maior, né? Às vezes o vencer parece impossível, aí você vence e aí depois o manter é pior, né? Então o desafio é muito maior agora, mas eu sei que tá em boas mãos. E nesse período todo que tu jogou, tu acha que o Chiquinho lá do começo, assim, pensava que ia chegar aqui e teria orgulho do Chico de hoje? Não. Não pensava que ia chegar aqui? A gente não pensa. Essa é que é a verdade. Por que que acontece? O atleta, ele não pensa em outra coisa a não ser. Pelo menos eu sempre fui assim. Eu não pensava em status, eu não pensava em aplausos, eu não pensava em ser reconhecido, eu pensava somente naquilo que eu precisava fazer no jogo e ser feliz por estar fazendo aquilo ali. O que viesse seria consequência. Então eu sempre fui um cara muito resolvido em relação a isso, né? Então por isso que de repente, né, eu sempre tive uma boa relação com o torcedor e com a cidade. Quando aqui cheguei e comecei a construir a minha história, as pessoas começaram a conhecer o Chiquinho, não só o Chiquinho atleta, mas o Chiquinho ser humano, que procurou sempre dar exemplo também fora do campo e nunca permitir que denegrisse a minha imagem ou que eu tivesse em algum um local impróprio ou que eu tivesse uma atitude indesejada que pudesse, né, criar uma confusão na mente do torcedor ou das pessoas que estavam ao meu redor. Então, por isso, né, essa aproximação com o torcedor, essa idolatria que o torcedor criou sobre a minha pessoa, para mim ela é muito gratificante, mas a gente não busca isso, a gente busca fazer o nosso trabalho com simplicidade e com amor, e os resultados, isso é consequência daquilo que tu produz dia a dia. Mas alguma vez na vida tu pensou lá no começo, um dia eu vou me aposentar e Não, vou virar não. dirigente? Só pensava no jogar Não, mesmo. não, tu não pensa, cara. Tu não pensa, porque a gente sabe que o futebol, o que tu aprende muito cedo? O futebol, às vezes, as mesmas pessoas que te aplaudem, elas vão te criticar depois. E isso tá tudo bem. O cara tem que ser bem resolvido com isso. E isso vai fazer parte, enquanto eu estiver no esporte, se eu não ganhar agora no gauchão, se eu não me manter na primeira divisão, os pessoal vão dizer que eu contratei errado, que não era para mim, não era para manter o elenco, tinha muito jogador de divisão de acesso, e tá tudo bem. Eu vou ter que me preparar melhor para que no outro ano eu faça melhor e assim consequentemente. Só que tu não espera, eu não esperar, tu não espera hoje eu falo para as pessoas, eu não sei a dimensão que o Chiquinho tem dentro do Inter de Santa Maria, que eu construí como jogador e agora estou construindo como gestor. Eu não tenho essa dimensão. As pessoas falam que é algo grande, que eu fiz e que eu continuo fazendo, mas eu não me vejo dessa forma. Com toda a humildade diante de ti agora aqui, diante das pessoas que estão ouvindo, eu não me vejo. Eu sei que as pessoas têm essa admiração por aquilo que eu construí, mas eu continuo com os pés no chão, buscando cada vez mais levar o nome do Inter para frente e para cima. Não, mas foi um legado, além de ser um legado, né, para não ser redundante falar outra Sim, coisa, foi um legado bonito, uma história bonita, teve as idas e vindas, enfim. sim, Tenha muito orgulho disso, de tudo que tu fez, é mérito de muito trabalho, certo. abdicou de muita coisa, a gente sabe que Bastante. atleta abre mão de... Bom, final de semana, então, esquece, né? Nunca tem com Aniversário, família, aniversário, um festa, enterro, um festa velório, na qualquer coisa, escola. festa da escola com criança, enfim, tudo isso. Nada. A gente está encerrando, né? A Muito gente obrigado. tem a meta de manter próximo de 1 hora os episódios, para não ficar uma coisa muito longa, né? Quem sabe ano que vem a gente vai fazer mais outros episódios aí falando da Série A Pô, também, à outras coisas. disposição.
Mas o que tu tem de expectativa que tu pode falar pra gente, pro pessoal que tá assistindo, torcedor que tá assistindo, para esse próximo ano? Como é que tá a expectativa do clube? É montar algo com a perspectiva de manter na Série A? Se vai ter condição daqui a pouco de montar algo, de tentar algo mais, ou a expectativa é essa mesmo? Não, primeiro a expectativa ela é muito satisfatória porque a gente está vivendo aquilo que nós sonhamos, né? Há 14 anos o clube não disputava uma primeira divisão e a gente sempre trabalhou, né? Eu sempre trabalhei como atleta. Depois que o Inter caiu, não consegui, mas consegui agora como diretor, junto com todos os demais, né? Diretores, presidente, né? Comissão técnica e jogadores, alcançamos o objetivo. Então essa expectativa ela é muito satisfatória. Mas todos nós sabemos que é uma competição muito difícil, o clube passa por um momento de transição, de reformulação estrutural, e nós precisamos, único e exclusivamente, se manter na primeira divisão. Esse é o nosso maior desafio para a temporada, não existe outro. Esse é o nosso principal objetivo da temporada, é se manter na primeira divisão. Show de bola, eu acho que é extremamente importante a gente, né, conseguir ficar lá mais um ano, fazer grandes jogos. O manter o elenco já é uma boa parte aí, acho que é importante também, né? Tu falou, pode ser um erro daqui a pouco, vão julgar se der tudo errado, pode ser um erro. Pode ser. Mas também pode ser um acerto, né? Porque tá A trazendo. gente vê dessa forma, né? Então, no último ano o acesso também teve essa mérito de manter muito o elenco, manter o treinador que foi muito bem, cara, um Sim. cara jovem que já tem um currículo muito bom Bah. aí, acho que para ele também vai ser muito bom jogar uma Série A. Então, acho que vai mudar muita coisa no estádio, muita coisa em volta. E a gente trouxe uma camisa aqui, que é a camisa do Bah. acesso do ano. Coincidentemente é a número 10, né? Geralmente é a mais vendida, eu comprei lá ela. E eu queria que tu autografasse ela pra gente. Claro, meu. E aí É eu um vou. prazer. Que nem eu falo pra todo mundo aqui, depois eu me viro com a minha esposa em casa pra onde é que a gente vai enfiar todas as camisas. Aí. Que eu consegui. Eu ganhei do Gilvão uma camisa da Olimpíada dele, na minha formatura lá em 2018. Eu convidei ele foi e me deu uma camisa olímpica. Bah, que E massa. aí eu disse, cara, um dia tu vai autografar pra mim. No primeiro episódio ele autografou. Depois com o Douglas também, no último jogo que ele jogou, antes dessa pequena pausa que ele deu, vai voltar a jogar no ano que vem, quem sabe. Eu disse pra ele, Douglas, quando sair o lançamento das camisas, eu vou comprar uma camisa com teu nome e número, tu assina pra mim ela. Vou fazer um quadro. Ele, não, vou te dar a camisa. Ele só tá meio Que suja, tem que massa. lavar. Eu disse, não lava ela, pelo amor de Deus. Tá lá suja, rasgada, ele autografou também. Então peço que tu autografe pra nós aqui a Claro, camisa, meu. que vai ser uma honra ter lá em casa também uma camisa autografada por uma lenda do futebol gaúcho. Só explica ela pra nós aí. Vamos lá. Além de muito bonita, essa camisa representa o acesso. Depois de longos 14 anos, eu comecei a trabalhar na área do esporte aqui em Santa Maria, lá no comecinho da faculdade, em 2013 ali. E aí eu não peguei o time na Série A nunca, né? Então Sim, vai ser a primeira vez que a gente vai ter imagina, essa experiência. Eu morava ali no bairro São José, era pequenininho. Do lado da minha casa morava o pai do Marineu. Por isso que eu sei do Marineu. Bah, O seu Ziane pai lá morava lá. Então ele era sim. muito amigo do meu pai. E a gente ouvia falar muito do Inter de Santa Maria. Então, às vezes a gente pegava o carro, vinha de lá aqui, parava no posto No longe posto aqui para longe. não ia de a pé no estádio, olhava alguns jogos assim. Mas não esses jogos grandes, né? Porque era muita gente, aí nem tinha Pois ingresso para é. tudo, né? Não, eu participei em 2007, 2008 e depois saí. E eu fui voltar só em 2015, já estava na divisão de acesso. Imagina, para mim também, para mim também era um peso. Era difícil, cara. A É. pressão E cada ano que vai indo aumenta mais. aumenta mais porque o ano, né? Cada ano que Aumenta passa, aumenta aumenta um. um ano, aumenta um ano, aumenta um ano e É 10, é 11, é é 12, é 12, 13, é 13, 14 14. e aquela sobrecarga e aí vem, imagina, aí o 2024 deu na trave. Eu participei de 3 na trave. 17, 18 jogando e deu ano passado como gerente 3 na trave eu dei. Então imagina o meu sentimento. E teve mais uma copinha, aquela que foi, acho que foi com o Santa Cruz. A Santa Cruz nós perdemos nos pênaltis, né? Que Mas foi na também, semifinal, né? que também era uma oportunidade boa de ter Sim, uma ascensão na equipe. exato. Mas, Chico, muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. A gente vai estar aí no próximo ano junto, novamente ali na beira do gramado. Espero que o pessoal tenha gostado desse episódio aqui, acompanhando a história de um ícone de Santa Maria. Acho que o Chico não vai embora de Santa Maria mais tão cedo, né? Já enraizou um pouquinho aqui.
Mas se for para aí, que vá contente, feliz com os resultados. A gente teve o Josiel, que veio, fez tudo que fez aqui. Permaneceu um tempinho aqui, Conquistar mais algumas coisinhas. E aí, solidificar mais a profissão, né? A carreira agora. Deixar um legado um pouquinho maior também. E depois partir para os novos desafios. Muito obrigado. Que agradeço. E obrigado a todos que estão presentes, mais uma vez, acompanhando nossos episódios. Comentem aqui abaixo o que você acha. O Chiquinho é o nosso pé de ouro da Baixada, não é? Ele, humildemente, ali ainda está na dúvida se fez um legado ou não em Santa Maria. Comenta aí abaixo aí. Para ele depois dar uma lida nos comentários bons. Os ruins a gente nem dá bola, né? A vida é assim. Às vezes as pessoas não querem entender o que a gente fala. Eu sempre tenho essa ideia. Às vezes a gente fala uma coisa com a maior das boas intenções, as pessoas entendem errado porque elas querem entender errado. Exato. Então, a gente sabe, né? A gente confia em Deus. Deus sabe o que a gente faz. Amém. Nas horas que ninguém tá vendo, para ter os resultados que todo mundo vê depois. Então, valeu, pessoal. Fiquem aí, comentem, compartilhem e até a próxima. Tchau. Heitor.